Bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. Meu nome é Guilherme Paim e nós estamos aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma quarta-feira para trazer algo de Deus para a sua vida. Lembrando que a intenção desse canal é que você se aproxime de Jesus, que você ande, que você trilhe um caminho com Ele. Eu já quero te agradecer por mais uma noite estar conosco aqui e também já quero te pedir, você que tem assistido e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber notificações e também o YouTube vai entender que é relevante e vai mandar para mais pessoas e o nome do Senhor será engrandecido e exaltado. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Hoje eu estou com uma mulher de Deus. Eu costumo brincar e falar que ela é unha e carne com o Espírito Santo. E hoje eu tenho a honra de receber ela. Ela é minha pastora, né? Hoje eu tenho a honra de ser pastoreado por ela, pastora Madalena Galvão. É uma honra ter a senhora aqui. Eita, pastor Guilherme, a honra é toda minha. É um prazer muito grande, né, participar desse podcast. Eu sei que é um projeto de Deus, eu sei que Deus vai levar muito longe e eu quero já dar os parabéns, não é, para o pastor Guilherme e todos aqueles que já estiveram aqui, né? Já participei assistindo, foi realmente algo extraordinário. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra muito grande para mim estar aqui com você. Glória a Deus. Lembrando também, você que está em casa, envie esse vídeo para alguém, sabe? Envie esse podcast para alguém para que as pessoas sejam edificadas e também as dúvidas sejam sanadas a respeito de quem é Jesus, o Espírito Santo. Hoje nós temos um tema muito importante, muito interessante, pastora, né? Que é intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Pai, né? E eu já quero começar já, pastora, sabe? Eu já tô cheio de dúvidas aqui. E eu já quero aproveitar para começar nessa hora. Eu tenho uma pergunta muito interessante para a senhora. Qual é a importância da intimidade com Deus? Então, o verdadeiro cristão, na verdade, ele não pode viver de uma forma plena aqui no planeta sem ter intimidade com Deus. A partir do momento que eu me torno uma nova criatura, não é? Nós sabemos que o Espírito do Senhor, ele começa a agir dentro de nós, né? Nós nascemos de novo, saímos da velha criatura, não somos mais uma pessoa natural ou carnal, nós passamos a viver agora, somos uma criatura totalmente espiritual. Claro que somos espírito, alma e corpo, mas aquele que nasceu de novo precisa viver as realidades dessa nova criação, ser essa nova criatura. E para ser essa nova criatura, nós precisamos diariamente estar em intimidade, em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, e é através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito nos foi dado, não é? A palavra diz que ele derramou o Espírito dentro de nós, o seu amor foi colocado, derramado dentro de nós a partir do Espírito Santo. Então, nós precisamos diariamente ter consciência disso. O problema é que, às vezes, com as nossas correrias, o dia a dia vai passando, a gente esquece. Nós damos vazão mais para a natureza carnal, vamos dizer assim, a natural, e nós esquecemos que nós temos uma nova filiação e que essa nova filiação, ela é totalmente espiritual. Então é fundamental nós estarmos em contato com o Espírito Santo de Deus todos os dias, a toda hora. Lembrando, pastor Guilherme, que essa intimidade não acontece de um dia para o outro. Ela é processual. E eu costumo dizer que, assim como músculos físicos, eu não consigo ir apenas um dia ou um mês numa academia e já consigo aqueles músculos fisicamente falando, espiritualmente falando também. Músculos espirituais se consegue na permanência, é um dia após o outro, né? Às vezes a gente passa a temporada, é claro que Deus conhece isso, o próprio Deus permite, e às vezes nós passamos
temporadas em que nós buscamos, temos sede de conhecer a Deus, de conhecer as coisas de Deus, conhecer o Espírito Santo, e depois a gente dá aquela acalmada, não é? E faz parte, o Senhor conhece. Mas atingindo a maturidade, nós vamos conseguir aí, para ter uma vida consistente, um dia após o outro, com intimidade com o nosso amigo Espírito Santo. Glória a Deus, pastora. Pastora, eu separei algo muito interessante ali, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, assim, o que me chama a atenção está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, vai falar que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus é espírito, né? Então, isso que a senhora está falando é muito interessante, porque assim, ó, adoradores em espírito e em verdade é a respeito disso. Quando a gente adora o Senhor, a gente está mostrando que nós somos, sim, criados imagem e semelhança do Senhor em espírito, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Então, é de extrema importância, né? A intimidade com Deus, Sim. com o Espírito Santo, esse caminhar que a senhora falou, processual. E você que está em casa, também nos assistindo agora, pegue tudo, sabe? Pegue tudo que a gente está falando aqui, pegue tudo que a pastora Madalena está falando e comece a colocar em prática. Talvez são coisas que você parou, né? Parou no tempo, não tem mais aquele contato com o Espírito Santo, mas eu creio que hoje, a partir de hoje, você sai daqui hoje edificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora, tem uma pergunta também que eu acho interessante, acho que a senhora vai nos responder. Como que eu construo uma intimidade com Deus? Então, justamente o que nós falamos ainda há pouco, né? É realmente todos os dias, um dia após o outro, nós estarmos buscando a pessoa do Espírito Santo. E para isso acontecer, algo importante, nós vamos ter que renunciar. Muitas vezes tem pessoas que querem até um nível de unção, não é? Querem viver e agir, se mover nos dons do Espírito, no poder do Espírito Santo, mas é necessário, em primeiro lugar, você entender que o Espírito Santo não é só uma força, não é só um poder, uma energia, ele te dá tudo isso, ele tem tudo isso para oferecer aos seus filhos. Mas nós precisamos entender que ele é Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade aqui. E porque está classificado a terceira pessoa da Trindade, ele não é menos importante que Deus Pai e Deus Filho. Não. Na verdade, se nós formos olhar desde o início da criação, como você mesmo falou, o Espírito já se move juntamente com a Trindade, juntamente com o Pai e com o Filho. Então, se você olhar no início, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe alguém que diz, historiadores, até teólogos, que ele estava, naquele momento, ele estava meio que chocando a criação. Ele estava se movendo ali, se preparando para o haja do Pai, que é o projetista, o Pai projetou, já estava na mente dele toda a criação, havia ali o verbo, o haja, né, se preparando, a segunda pessoa, porque Cristo, Jesus, é o verbo encarnado que se fez carne, e o Espírito de Deus já estava se movendo ali. E eu falava ontem, inclusive, na mensagem, no Sem Floripa, que quando esses dois elementos, o Espírito e a palavra se juntam, milagres extraordinários acontecem. Então o Espírito de Deus já estava ali pairando. Quando o Pai, a primeira pessoa da Trindade, liberou o verbo, liberou a palavra, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, então, entra em ação e nós vemos todo o processo criativo acontecendo, cada coisa no seu devido lugar. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo nos foi dado realmente com um propósito. Se você ver mais adiante, você falou aí, quando o Pai cria ali, especialmente o homem, nós vemos que depois do barro todo formado, ou seja, a parte terrena, que nós sabemos que o homem é formado aí da parte terrena, mas tem a parte divina, não é? Nós estamos aqui respirando,
nós estamos vivendo porque existe uma parte divina que foi colocado dentro do homem, dentro de nós, não é? E na criação, o que aconteceu? Depois de estar tudo pronto, Deus sopra então ali esse fôlego divino, né? O homem começa ali a viver a partir da natureza divina dentro do homem, dentro de mim e de você. Só que o homem pecou. O homem pecou, o que aconteceu? A partir do pecado, o homem morre espiritualmente, esse espírito que estava ali vivo, que tinha comunhão com o Senhor, ele morre, não é? Mas vem o quê? Vem Cristo. Aí, pela segunda vez, aleluia, aí eu sinto graça já aqui. Aleluia. Pela segunda vez, o propósito do Abba sempre foi, o propósito de Deus sempre foi o quê? Ter comunhão com os seus filhos. Ah, Satanás, a serpente, veio separar essa comunhão, separar o homem de Deus, mas a partir da semente da mulher, que foi falado lá no início, vem agora o Cristo vivo, ele morre, não é? Ele vai ao inferno, ele pega a chave do inferno e da morte, toda a autoridade é para nós, não é? E ele diz, olha, eu vou morrer, eu sou, parafraseando, ele é glorificado, mas ele sobe aos céus, e ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro, o Consolador. Esse outro tem a mesma característica, tem as mesmas qualidades que ele. Se você for ver no original o que significa esse outro, é um que tem as mesmas qualidades que Jesus. Então, entra em ação a terceira pessoa da Trindade, aleluia, já para mim e para você nessa nova aliança. Então, o propósito de Deus é que o Espírito Santo trabalhasse já em conjunto. Ele não é menos importante aí na Trindade. Ele, nessa geração, nessa nova aliança, é o Deus que nós precisamos estar nos relacionando, não é? Mudou a aliança, mudou. Hoje nós vivemos na aliança da graça. Hoje nós vivemos na lei do Espírito de vida. E quem rege essa lei é o Espírito Santo. Então, nós, como novas criaturas e vivendo aí essa nova aliança, nós precisamos nos relacionar, assim como na antiga aliança, eles se relacionavam no início com Deus o Pai. Nós vimos isso. Adão e Eva se relacionavam, Moisés se relacionavam com Deus o Pai. Vindo depois a plenitude dos tempos, aparece o Cristo vivo, a segunda pessoa da Trindade, aonde eles se relacionavam lado a lado. Mas agora, depois, na era do Espírito Santo, o que acontece? Agora é ele. Qual é a diferença? Que agora o Deus Pai não está mais falando com o homem através da rocha. Deus Filho não está só no lado, agora Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele está dentro, aleluia, mudou o nível da intimidade. Para que isso? Para que ele pudesse agir. Ele sabe o que eu estou sentindo agora, o que você está sentindo agora, ele sabe toda a dificuldade. Querido, o nível da intimidade mudou porque ele sabia que nós íamos precisar, nesses últimos tempos em que antecede a volta de Jesus, nós iríamos precisar ter um nível de intimidade maior, a pessoa do Espírito Santo dentro, pastor Guilherme. Glória a Deus, aleluia, que maravilha essa presença de Deus. Também quero falar para você que está em casa, e também quero agradecer aqueles que têm nos ajudado, sabe? Aqueles que têm nos ajudado de uma forma indireta ou direta. Pessoas que têm investido nesse trabalho, sabe, pastora? Então eu quero agradecer vocês nessa hora. E também nessa hora, pastora, eu quero externar minha gratidão, né? A minha gratidão por tudo que está acontecendo, né? Acontecendo no podcast. E eu sei que é fruto de oração também da senhora, né? Mas voltando aqui um pouquinho, para nós não sair, que tá muito boa essa conversa, eu separei um versículo da Bíblia aqui, que eu acho muito importante. Quando a gente fala em construir, né, uma vida, né, muitas pessoas têm dúvida ainda no falar em línguas. E isso eu acho que é muito interessante nós trazer aqui hoje nesse podcast.
Para que o pessoal entenda. Sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em língua não fala aos homens, né? Mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Isso é tremendo para a construção, né? E eu Com queria que a certeza. senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Para a gente poder Então, entender. alguém pergunta qual é o segredo da unção, não é? Lógico que para nós entrarmos num nível de unção que muita gente almeja e quer para realizar a obra, nós precisamos ter um nível de renúncia àquilo que você nunca fez. Se você quer algo, chegar no nível que você nunca chegou, você precisa fazer algo que você também nunca fez. E nesse caso, o nível de renúncia é fundamental para você ter essa intimidade. Você, muitas vezes, não é ficar solitário, mas é você, a solitude, você encontrar um lugar, você está aí vendo um ambiente onde você e o Espírito Santo estejam juntos. É necessário fazer isso. Para isso é necessário você ouvir a voz dele em muitos momentos, renunciar muitas vezes uma saída numa praia, uma saída num shopping, ou até mesmo você vai ouvi-lo, né, em ambientes em que ele vai te dar algumas ordenanças. O nível da unção vai crescer, o nível da intimidade vai crescer quando você começa a obedecer pequenas ordenanças que ele dá, né? E o falar em línguas estranhas, como você perguntou, é fundamental nessa construção de intimidade com o Espírito Santo, não é? Nós vemos hoje uma igreja que vai para dois extremos. Ou uma igreja que pensa que nós não precisamos mais falar em línguas nesse tempo. Sim. Uma igreja que acha que isso era para a igreja primitiva, o diabo tem enganado a muitos, mas nós sabemos que o falar em línguas estranhas, por que língua estranha? Porque não é o português, não é o inglês, não obstante, através desse dom, nós podemos, no trabalho missionário, estar, por exemplo, na América, ou na Ásia, ou na França, verdade, e pelo Espírito nós falarmos essas línguas e que nós não conhecemos, e lá um francês, um americano entender. Mas a língua estranha, no primeiro momento, ela é estranha porque é o idioma do céu, é o linguajar do céu. Não é mesmo? É, então, se você quiser se conectar primeiro com o Deus que você serve, que é um Deus espírito, não é? Como Paulo falou, é o Deus desconhecido, que é invisível, e ele é totalmente espírito. Então, para você se comunicar, e a língua, nós sabemos que a língua, o idioma, é fundamental. Se você for na América, para você se comunicar com eles, você vai ter que ter o inglês. Verdade. Aqui, o português. Então, o linguajar do céu, o idioma do céu, são as línguas estranhas. Então, eu preciso me acostumar, sim, a falar em línguas estranhas. Se você quiser aí uma dica para você se encher do Espírito, querido, Paulo ensina, nós temos que salmodiar, nós temos que cantar na nossa língua, com o nosso entendimento, mas nós precisamos cantar e falar no Espírito. Quando você fala em línguas estranhas, primeiro, Satanás não pode interceptar. Quando você adora em línguas estranhas, a tua adoração chega direto ao céu. O Espírito de Deus leva essa adoração, leva essa intercessão. Quando você fala em línguas estranhas, querido, a ciência já descobriu que a pressão arterial, ela baixa. A ciência descobriu com testes mesmo em laboratórios que quando você fala em línguas estranhas, eu sinto já ele aqui, e a minha vontade já liberar tudo aqui. Eita, mas glória, eu não vou fazer, não é? Mas quando você fala em línguas estranhas, quando você está sentindo uma dor, querido, aquilo ali já vai passar, porque você sai da dimensão da carne e da alma e vai para a dimensão do espírito, que é um outro nível, uma outra dimensão. Então, teria que ter um podcast só para nós falarmos aí do benefício de falarmos línguas estranhas. O problema da igreja hoje qual é? Como nós vemos algumas criancices até com o dom no meio da igreja agora,
principalmente na igreja brasileira, não é mesmo? Aí uns tendem a ir para o outro extremo, que é eliminar as línguas estranhas, não é mesmo? Mas, se você quiser ter um nível aí de intimidade com o Senhor, separa aí uma meia horinha, não é? A pastora Priscila, que está aqui junto conosco, ela até brincou, porque enquanto eu faço, vamos dizer, a parte física, não é? Eu dou uma caminhada em volta da minha casa várias vezes, uma meia hora, eu aproveito e eu falo em língua estranha também. E alguém pode perguntar, mas eu não preciso ter aquela atmosfera toda, não é? Aquele momento, claro que é aquele momento em que você está naquela unção coletiva no meio da igreja é importante demais. Quando você se dobra no teu quarto, ora e ajoelha para orar, claro que é importante demais, mas você pode falar em línguas estranhas no teu dia a dia, lavando a tua roupa, lavando a tua louça, varrendo a tua casa, trabalhando na tua oficina, não é? Caminhando na tua esteira, e isso é extraordinário. É você, o que Paulo fala? Que quem fala em línguas estranhas edifica o seu espírito. Verdade. Edifica, e não a carne, mas edifica o seu espírito. Ou seja, você está ligado direto com ele, você ouve ele a toda hora. Então, as línguas estranhas, eu não vivo mais, eu sou criada desde os 6 anos no Evangelho, já fazem algumas décadas, né? Mas a partir de 29 anos, 27 anos atrás, quando eu fui renovada, que eu fui batizada com o Espírito Santo e recebi aí línguas estranhas, com variedade de línguas. E a partir do momento que eu conheci o meu amigo Espírito Santo, a partir da depressão, vocês conhecem o meu testemunho, eu não vou falar aqui, mas a partir desse momento eu não larguei mais línguas estranhas. Para mim, faz parte da minha vida, do meu dia a dia de intimidade com ele, o falar em línguas estranhas. Meu Deus, mas ó, a senhora deixou 2 deixas aqui, nós já vamos deixar marcado. Tá? A gente vai fazer falando só sobre o falar em línguas e nós vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre o seu testemunho. Amém. Nós já vamos deixar marcadinho aqui, aproveitar que a senhora já deixou a deixa, né? Amém. Mas assim, pastor, eu acho muito interessante, né, isso que a senhora colocou, porque muitas pessoas esperam sentir algo, como a senhora falou, né? Esperam sentir uma atmosfera, e eu costumo falar que o Espírito Santo, realmente, ele não é um sentimento, ele não é, sabe, só um arrepio, não é nada disso, sabe? Até porque eu brinquei um dia que uma irmã falou, né, tava conversando, um casal conosco, e eu falei assim, mano, se você quer arrepio, ou se eu quiser arrepio, nós vamos pro Polo Norte, lá que tá frio, não é só isso, não é só sobre isso. Brinquei com ela, né, claro, mas é muito mais que isso. Sim. É uma amizade construída dia a dia, como a senhora Sim. falou, é algo que sabe, que nos conecta mesmo. É tudo aquilo que a gente sempre fala. Mateus 6,6 vai falar, né? Entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. Então, ali você constrói a intimidade que vai para fora. Isso, isso é. É interessante nós falarmos, como nós lembrarmos, como já falei, ele é uma pessoa. E muitas vezes tem pessoas que buscam o Espírito Santo só para me pregar, ou só para mim agir nos dons, não é? O Espírito Santo, como falei, é uma pessoa e ele quer ter intimidade, ele quer realmente se relacionar conosco, e nós não podemos, vamos dizer assim, querer esse relacionamento só com esses fins de, não, eu quero pregar bonito, agora eu vou orar por enfermos, ou eu vou expulsar demônios, agora eu vou me mover nos dons, e aí eu vou buscar. Não, o Espírito Santo, ele quer ser considerado como Deus na nossa vida, como um amigo que ele se entristece, ele se alegra, ele te ensina. Então não é só uma força e um poder. Queria ter tempo aqui para nós colocarmos os textos bíblicos, né? Para a gente ver tudo aquilo que ele faz, né? Ele vai lembrar vocês das coisas do passado, das promessas do futuro. É ele que vai ensinar, é ele que vai dirigir, é ele que fala, é ele que faz acontecer. Então, se você olhar para Atos dos Apóstolos, não é?
todo os capítulos dos Atos, que são as atitudes dos apóstolos ali para fundar, logo após a morte de Jesus, a ascensão de Jesus, você vai ver o Espírito Santo se movendo de uma forma poderosa ali, e os apóstolos, eles viviam um nível de intimidade que o evangelista Filipe, por exemplo, ele se encontrava ali, ele ouviu do Espírito, olha, para a carruagem, fala com o eunuco, prega a palavra, parafraseando, e depois que ele faz tudo isso, batiza o eunuco, ele sai, olha o nível da unção, o nível de intimidade com o Espírito, ele é transladado dali, ele sai dali, vai parar em Azoto, um lugar totalmente longe, diferente, por causa do nível da intimidade. Então, os apóstolos, eles se moviam nos dons, em operação de poder, mas eles tinham intimidade mesmo, né? E nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele quer que a gente trate não só não, porque agora eu vou buscar uma semana, um mês, porque eu vou ministrar, eu vou pregar na conferência. Não, ele quer que você todo dia diga para ele: bom dia, meu amigo. Meu Deus. Bom dia, Espírito Santo. Eu sinto ele aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai encontrar essa presença. Eu quero declarar que pessoas vão ser curadas, tocadas. Eu quero declarar pessoas batizadas com o Espírito Santo nesse podcast. Aleluia. Eu quero declarar pessoas buscando essa intimidade com Ele de uma forma extraordinária. Então, o nosso amigo Espírito Santo, ele está esperando nesse tempo, essa igreja que antecede a volta de Jesus, vai viver essa geração, vai viver coisas extraordinárias nesse tempo, mas precisa não só querer o poder, eu quero me mover na unção, não. São pessoas que vão querer amá-lo, vão querer estar junto, vão querer, acima de tudo, ouvi-lo e obedecê-lo. Porque, como já falei, ele vai testar muita gente nesse tempo, pastor Guilherme. Como ele falou para mim, eu escrevendo meu livro, ele mandou, quando eu escrevi o livro, ele mandou apagar e ele disse: eu quero que você coloque a experiência que você teve comigo e com o Espírito Santo, a minha palavra. Eu estou cansada de gente na tua nação, no Brasil, há grandes teologias, mas que não aprendem a ouvir a minha voz, ou quando ouvem a minha voz, não obedecem. Então, Deus está guardando, o Espírito Santo está guardando profetas. Ele vai levantar profetas nesse tempo que se comprometam em ter um relacionamento com Ele verdadeiro, que ouçam a voz dEle e que obedeçam acima de tudo. Aleluia, glória a Deus. Você que está em casa também, eu já quero, depois eu vou deixar aqui no link, a descrição do Instagram da pastora Madalena, para você acompanhar também, né? Acompanhar os vídeos que ela coloca, vai edificar a sua vida. Ela tem devocional, ela tem um livro dela. Eu quero trazer da próxima vez aqui para a gente conversar sobre esse livro, mas eu vou deixar ali a descrição do arroba do Instagram dela, e eu creio que você vai ser edificado em nome de Jesus. Pastora, tá muito bom esse podcast, a presença do Senhor tá forte. Eu queria ter muito tempo pra gente conversar, mas eu tenho uma pergunta aqui agora, eu vou colocar a lenha aqui para ver se tem mais fogo do céu aqui, mas em tempos difíceis, como manter a intimidade com o Espírito Santo? Isso eu acho que é de extrema importância, né? Porque a gente passa circunstâncias e querendo ou não, a gente está sujeito, né? Mas como manter essa intimidade com o Espírito? Então, na verdade, a maioria do ser humano, né? Ele procura Deus na dor, vamos dizer assim, não é mesmo? Ele costuma a buscar o Senhor na dor. E nós sabemos, né? Tem uma frase que a maior escola de adoração é o sofrimento. Alguém já disse? Por quê? Porque é no sofrimento, é na dor que o homem se aproxima de Deus, né? Tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Por que isso? Porque toda a inspiração verdadeira vem do Espírito Santo. E são nesses momentos de dor, de desespero, de sofrimento, que nós
nos achegamos a... Normalmente é assim, é claro que tem gente que sai da igreja, tem gente que no meio da luta ou da dificuldade, ele quer largar tudo, ele larga o chamado, ele sai da igreja, mas é ao contrário, o sofrimento e a dor primeiro. Nós temos que entender que não é para sempre. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não é? E nós temos que entender que em toda luta, em todo momento de aflição, por isso que nessa nova aliança é algo extraordinário, porque o Espírito está dentro de nós, não é agora só no lado, só distante, ele está dentro, e esse Espírito dentro é uma pessoa, mas ele te dá força, ele te dá energia, ele te dá poder. Então, por mais que seja difícil a luta, a prova, os problemas, saiba que você precisa invocar esse Espírito. Não é você abandonar tudo, não é você, quem sabe, murmurar no meio da luta, não, ao contrário, é você se esconder, como nós pregamos no domingo passado. É você, como no pavilhão. Davi falou isso, eu me escondo no oculto do teu pavilhão. Ele estava falando do templo, mas agora nós podemos, no meio da luta, da perseguição, da oposição, nós nos escondermos no oculto desse pavilhão, que ele está aqui dentro. Nos escondermos nele, não acha, a depressão não acha, a tristeza não acha, a síndrome do pânico não acha, a ansiedade não acha. Querido, quando nós temos essa comunhão diária com o Espírito, nós conseguimos nos esconder nele nesses momentos, e é algo extraordinário. Você vai ver em crises de ansiedade aguda, como eu passei, e a partir do momento que eu comecei a descobrir o meu amigo Espírito Santo, literalmente, eu me escondia nele, aleluia. Aí era como se uma proteção, uma bolha invisível. Ali o medo não chega, ali o diabo não te toca, ali não tem enfermidade, ali você entra num outro nível, e como já falei, não é a dimensão da alma, não é a dimensão do físico, mas é a dimensão do Espírito Santo. Então, no meio da luta, no meio da dificuldade, que ele está permitindo é para você conhecê-lo mais e mais, como Oséias falou, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, pastor Guilherme, nesse momento de dificuldade foi o que aconteceu comigo, não é? Criada no Evangelho, mas foi no profundo da depressão, aonde eu fiz uma aliança com o Senhor e perguntei se o Deus da Bíblia existe de verdade, se o Senhor existe de verdade, eu quero te conhecer. E eu fui para dentro de um quarto, 21 dias de jejum, oração, busca na palavra e o livro Bom Dia Espírito Santo. E ali eu descobri o meu amigo Espírito Santo. E ali eu vi que através do profundo, nas profundezas da depressão, o Espírito Santo, quando alguém orou por mim e Deus disse, é agora que eu vou te tirar, agora que eu vou te mostrar o poder que há em mim, ali naquele momento, naquele dia-chave que jamais eu vou esquecer, foi como se o Espírito Santo me desse a mão e me puxasse para cima ali daquele poço da depressão. Então, as dificuldades, as lutas, não é para você largar, não é para você parar, é para você ficar mais íntimo dele nesse tempo, em nome de Jesus. Que desafio que a senhora lançou agora, né? Eita, que glória! Pastora, uma coisa que me chama a atenção, e eu vejo sempre a senhora pregar isso, acho muito interessante, né? Eu acho que a senhora poderia falar para o pessoal que estava em casa, que está em casa agora, quando a senhora fala do poder da palavra, né? Porque isso faz parte da intimidade, né? O poder da palavra lançada Exato. contra essas coisas que vêm, contra essas aflições. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui no podcast, né? Sim. Pastor Guilherme, hoje, até a nível de emoção, tem muita gente doente, não é? Inclusive dentro da igreja, e às vezes até a falsa religiosidade pode dizer assim, mas como você adoeceu? Como eu ouvi, você é uma menina crescida no Evangelho, como você entrou em depressão há 27 anos atrás, não é? Mas nós cremos que nós temos essas três partes distintas e essas três partes
podem adoecer. Mas quando nós juntamos esses dois elementos, o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo junto, a depressão tem que bater em retirada. A ansiedade não resiste ali. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. O que o escritor está dizendo? Está falando aí do poder da palavra de Deus, que eu costumo dizer que não é só o livro aí do sermão que o pastor usa todo domingo. Primeiro, a palavra de Deus diz que a palavra é um espírito e vida. Então, quando nós falamos a palavra, a exposição da palavra com fé, com ousadia, com verdade, ela se torna viva. E ele está dizendo, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra de Deus não é um discurso pedagógico, político, não. A palavra de Deus é um espírito de vida. Aleluia. É o verbo, é como se o próprio Jesus estivesse aqui, é o verbo encarnado. E João, o evangelista, vem dizer que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, tudo que foi falado pelos profetas, o verbo continua vivo. Ele morreu, ressuscitou, mas a palavra dele tem a mesma força. A palavra dele funciona e, no meu caso, todo o processo de cura se deu enquanto eu liberava a palavra. Nas crises de ansiedade, eu pegava texto simples como esse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a minha mente, o sistema nervoso central, tinha que obedecer os comandos da palavra liberada. Então nós precisamos entender mais do que nunca nesse tempo, o filho, aquele que se tornou filho de Deus, que tem o DNA de Deus aí dentro de si, o espírito do Abba dentro de si, ele vai crescer. Esse homem espiritual precisa crescer, e ele vai crescer quando ele estiver com a palavra dentro e fora, na sua mente, renovando a cada dia, a sua mente junto com o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que para a cura das nossas emoções, usa a palavra de Deus. E eu testemunhei há pouco tempo, agora, sobre, de novo, a minha experiência, 1 semana, 4 a 5 dias sem dormir, e alguém já dizia, toma um remédio. Eu digo, não vou tomar remédio. E o Espírito Santo dizia, descansa em mim, filha, descansa em mim. E ali, no 4º dia, eu peguei a palavra que diz, olha, Senhor, está escrito, está escrito, está escrito que em paz eu durmo, em paz eu me deito, em paz eu durmo, e acabou a insônia. Usa a palavra, o poder da palavra é algo extraordinário. O cristão dessa era precisa se alimentar diariamente da palavra, comer a palavra. Pastor, eu gosto do Salmo 23, é maravilhoso, mas veja, assim como para o teu físico você precisa de um complexo de vitaminas, sais minerais, não é assim? Para que você tenha saúde plena no físico, pois espiritualmente é assim, é um conjunto de promessas, de mandamentos. A palavra é um todo, de Gênesis e Apocalipse. Quem sabe você está aí doentinho porque você só leu o Salmo 23, que é lindo, eu amo Salmos, mas escuta, existem outras vitaminas a nível espiritual. Quem sabe tu lê uma partezinha que te agrada, mas a palavra é um conjunto, são preceitos, não é? Lá no Salmo 119, todos aqueles versículos, eles falam sobre a palavra de Deus, os testemunhos, a justiça de Deus, os mandamentos do Senhor, as promessas do Senhor. Então, é um conjunto que nós precisamos usar
como prática no dia a dia. É verdade, pastor. Não é só, eu estou pregando lá o sermão, não, querido, não. Usa nesse tempo, a igreja que vai ser arrebatada, presta atenção. Eu falo com você agora, Aleluia. a igreja que vai ser arrebatada, que vai ouvir o toque da trombeta, é essa igreja que está firme na palavra, não o evangelho barato, que a graça que diz, tem o evangelho da graça, que tudo pode, que tudo está bem. Não, não. Paulo veio ensinar para nós que agora não é mais, nós não estamos mais na lei mosaica, mas Paulo vem dizer aos coríntios que existe agora uma nova lei, uma outra lei. Ele diz assim, olha, o bem, que miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, ele diz lá em Romanos, não é em Coríntios, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse está dentro de mim e eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? Ele diz isso em Romanos 7. Mas em Romanos 8, ele diz assim, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, aí ele segue um pouco mais à frente, ele diz assim, ó, aqueles que andam, olha só, que vivem pela carne, na carne vão colher corrupção, mas aqueles que vivem pelo Espírito, esses vão colher vida. Aleluia. Paulo está dizendo, então, parafraseando agora, vocês não precisam mais cumprir a lei mosaica, vocês não precisam viver nessa lei, mas existe agora uma nova lei que está atuando. Qual é? É a lei do Espírito de vida. É essa lei que está agindo dentro de nós. E como é que nós fizemos isso? Através da palavra de Deus. O Espírito foi colocado dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, o que aconteceu? Esse Espírito veio, revivificou, reavivou o espírito do homem que estava morto. E agora o DNA do Pai, essa nova natureza está dentro de nós e nós vamos desenvolver essa nova filiação, que é espiritual, através da palavra. Quem é o cabeça de raça? Quem é o modelo? Quem é a matriz? A matriz é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que enquanto nós andarmos aqui, nós precisamos atentar para os princípios dessa nova lei, que é a lei do Espírito de vida que vive em nós. E alguém acha que está na graça, não tem problema. Na graça, na antiga aliança, se você olhasse, se fosse pego em adultério com uma mulher, era apedrejado na antiga. Na nova aliança, se você olhar uma mulher e cobiçar, você já pecou. Então subiu o nível. Por quê? Porque aumentou o nível de intimidade. O Espírito dentro é essa força e esse poder, junto com a palavra, que diz para você assim, não, isso não é para mim. O pastor não precisa dizer, a esposa não precisa, o esposo não precisa. É você que tem esse discernimento, o sensor do Espírito Santo e a palavra dentro, você ouvindo e obedecendo, o homem espiritual vai crescendo a cada dia. Meu Deus, pastor, é verdade. Meu Deus, aleluia. Pastor, e a senhora falando aqui, eu estava escutando tudo a senhora falar e realmente a Bíblia, a palavra de Deus é perfeita. A Bíblia vai falar que nos finais dos tempos o povo ia querer ouvir só o que agradava os ouvidos, né? Parafraseando aqui. Então, realmente, assim, eu vejo que a intimidade com Deus, construir essa intimidade, não é apenas orar, não é apenas jejuar, isso tudo é o bolo todo e precisa ser feito. Mas eu preciso ter uma vida em retidão. Eu preciso olhar para a palavra, como a senhora falou, e fazer aquilo que está ali, os preceitos que estão ali. Isso é de extrema importância. Às vezes, como a senhora falou, as pessoas elas vão pregar e elas só se preparam naquele tempo de pregação. Mas e a vida, o restante, né, o dia a dia, e tudo isso. Então, é muito interessante a gente falar aqui. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar, né? Mas, infelizmente, a gente não tem. Mas, antes da gente terminar o podcast, eu já queria falar com você que está em casa, para você se inscrever no canal. Se inscreva, talvez você entrou depois que começou, mas se inscreva no canal, ative o sininho e envie para alguém esse podcast para edificar a vida das pessoas que você conhece, vizinhos, amigos, enfim. Pastora, antes da gente terminar, eu queria que a senhora desse as considerações finais dessa intimidade com Deus, sabe? Aquilo que
né? Declare aí como a senhora quiser na vida das pessoas. Eu creio que as pessoas vão ser impactadas, já estão sendo impactadas. Em nome de Jesus. Amém. Eu só queria, se eu puder, dar um conselho. Como eu falei, nesse tempo o Brasil vai ser levantado para as nações. Existem profecias, profetas americanos e outros falando sobre a unção que vai vir, inclusive, do sul do Brasil. Mas eu creio que o Brasil como todo vai ser usado como plataforma de adoração, e o envio de profetas, missionários, pastores vai ser algo extraordinário. Mas eu volto a dizer, para nós sabermos o tempo certo, a hora certa, o lugar certo, a maneira certa, o modo, nós precisamos ouvir gente que tem chamado mais do que nunca nesse tempo, nessa geração, precisa ouvir o Espírito Santo, aleluia, buscar intimidade com o Espírito Santo. Lembrando, vou dizer de novo sobre renúncia, aquilo que quem sabe o irmãozinho A, B ou C pode fazer, para aquele que Deus vai levar um nível extraordinário, ele vai ter que renunciar. E alguém pode dizer, mas é só um pouquinho, não faz mal, mas eu acho que fulano faz, o B faz, igreja faz, não sei mais quem, mas você que é chamado. Quanto mais nível de intimidade você quiser crescer no Espírito Santo, no Senhor, muito mais vai ser o nível de renúncia em santidade. E uma santidade, não aquela santidade que às vezes as pessoas ficam, quem sabe, orgulhosas, soberbas, não é isso. Quanto mais em santidade, o nível de humildade, de humilhação tem que acontecer. Então, o meu conselho para os profetas desse tempo, dessa geração, que se levantem os verdadeiros profetas, que não tenham medo de falar e pregar a verdade, que queiram, desejam, porque ele vem, mas você tem que desejar. Como Davi falou, o adorador, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Não é? Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Ele tinha necessidade. A corça, você sabe que é aquele bichinho que precisa se molhar toda hora, completamente por causa dos predadores. Ela libera aquele cheiro, e ele se comparou com a corça. Ele disse, é questão de vida ou morte. Eu tenho sede de ti, Senhor. Aleluia. Eu preciso de ti. Então, que você demonstre essa sede pelo nosso Deus, pelo nosso amigo Espírito Santo. Eu quero declarar um tempo novo, cheio da presença, cheio da unção do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pastora, foi uma honra estar com a senhora nessa mesa. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Eu quero dar continuidade. Nós vamos falar mais, né, sobre esses assuntos, mas por hoje nós estamos chegando ao fim. Eu já quero agradecer, né, você que esteve conosco nesse podcast. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Deus abençoe.